Professor, o que você está fazendo com esse foguete no comecinho da aula? É porque hoje nossa aula tem muito a ver com o que ocorre de modo geral no nosso sistema. Nós vamos falar de uma característica que os astros possuem, que é a chamada força-peso. Claro que para eu começar a falar disso com vocês hoje, eu vou falar um pouquinho da Terra, que é o mais importante para nós. Então, se eu perceber que a Terra ela é algo extremamente massivo, nada que está sobre ela tem mais massa do que ela. Então, entenda que os astros, por eles possuírem uma massa grande, eles acabam gerando uma região de influência ao redor dele, com o objetivo de atrair tudo que está ao seu redor para o seu centro. Então, eu, você, um avião, um prédio, todos nós somos atraídos para baixo por conta dessa atração que a Terra está exercendo em nós, chamada de força-peso. Então, o menininho, estando aqui em cima, estando aqui do lado, estando aqui embaixo, independentemente do lugar que eu posicioná-lo, ele vai ser puxado para o centro da Terra. Então essa ideia de para cima e para baixo que nós temos no globo é relativa. Tanto que se a gente fala que o Japão está para baixo do Brasil, eu posso dizer que quem está no Japão fala que o Brasil está para baixo dele. Quer dizer, é uma ideia que vai depender do ponto de vista de quem está analisando, ok? Bom, então todos os corpos que são massivos, eles acabam gerando uma região de influência. E esse campo de influência é chamado de campo gravitacional, que vocês conhecem como gravidade. Ou seja, então a gravidade é o campo que sempre está direcionado para o centro do astro, seja na Terra, seja na Lua, seja em qualquer outro planeta, seja no Sol, qualquer outra estrela. E tem como nós calcularmos essa força que é exercida, que é trocada entre o corpinho e o astro. Essa força é a força-peso e nós conseguimos calculá-la através desta equação. P igual a m vezes g. Claro que aqui eu coloquei seta no que é vetorial, que é a força, força-peso, e g, que é a aceleração da gravidade. Só que na hora de fazer continha, nós chamamos de algebricamente, nós vamos ter que calcular, aí você nem precisa colocar a seta. Aqui quando eu digo que nós temos uma seta para dizer que é um vetor, é porque a direção é sempre no sentido do raio, é radial, e o sentido dessa força é sempre para o centro, tá? Então, peso igual a massa vezes gravidade. P igual a m vezes g. Lembra que P é força-peso. Então, peso eu meço em newton, já que é força. M é a massa. Massa nós já vimos que no sistema internacional é quilo. E G é a gravidade. E gravidade nós medimos, como é uma aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Agora, a gravidade ela não é a mesma em qualquer lugar. Até dentro da própria Terra, a gravidade não tem um valor único. Por quê? Porque os polos estão ligeiramente mais próximos do centro do que o equador. Então ela varia um pouquinho. Só que nós não vamos ficar nos preocupando com essa variação. Nós vamos usar um valor mais médio do que acontece nos exercícios. Então, quando eu falo na Terra, que é o que vocês precisam saber, mas nem tem que ficar decorando. A gravidade ela tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente, muitas vezes, nos exercícios, arredonda para 10. A Lua é menor. E como a Lua é menor e o tamanho dela também faz com que a massa seja mais concentradinha e, consequentemente, ela tem uma massa menor e um raio menor, a gravidade é menor. É cerca de 1/6 do valor da gravidade da Terra.
é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Marte, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Júpiter, 25 metros por segundo ao quadrado. Então tudo vai dependendo da dimensão e da massa do astro que nós estamos levando em consideração. Tá bom? Bom, aí você fala assim, professor, você falou que peso mede em Newton, só que eu aprendi, na verdade, na minha vida, a falar em quilo. Se alguém perguntar para mim quanto eu peso, eu vou falar, eu peso tantos quilos. É que no dia a dia nós usamos a palavra peso para indicar massa. Então toma cuidado que no dia a dia a gente usa isso mesmo. Só que fisicamente, massa é uma coisa e peso é outra. Massa é a preguiça, é a inércia do corpo, que é medida em quilo. Peso é a força com que, no caso nosso, a Terra nos atrai. Claro que se toda ação tem uma reação, a Terra me atrai e eu atraio a Terra. A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. Então, são forças de par, ação e reação, ok? Mas, fisicamente, dizer massa está associado à quantidade de inércia, que eu meço em quilo, e dizer peso é força, que eu meço em newton, tá? Então, fisicamente falando, massa e peso são coisas diferentes. Vamos colocar essa observação aqui, ó. Talvez o mais importante para você saber neste momento é diferenciar a massa de peso. Então entenda que massa é diferente de peso. Bom, por que é diferente? Eu vou te dar 4 características que mostram como elas são diferentes. Primeiro, massa é uma grandeza escalar. Não tem direção e sentido. Ninguém encomenda 5 kg de bolo para a esquerda, né? Ou seja, massa é uma grandeza escalar. Agora, peso é uma força. Se é uma força, é uma grandeza vetorial. Tanto que o peso é sempre direcionado no sentido para baixo da nossa esferinha aqui, ok? Bom, qual que é a unidade de medida de massa? Quilo. Unidade de medida de peso, Newton. A minha massa, como é uma propriedade minha, ela não muda independentemente do lugar que eu esteja. Então, se eu sair daqui e for para a Lua, a minha massa continua sendo a mesma, não varia. Se a minha massa é 80 quilos aqui, continua sendo 80 quilos na Lua. Só que o meu peso depende da gravidade do lugar. Aqui na Terra eu sou mais atraído para o chão do que eu seria na Lua. Então, o peso é uma coisa que varia dependendo da gravidade do lugar. Outra coisa, aparelho que mede cada uma delas. Se eu tiver que calcular massa, eu vou usar uma balança. Então, vocês sabem que para medir massa, usamos uma balança. Para medir peso, eu uso um dinamômetro, que é um aparelho que vai medir a força, ok? São coisas bem diferentes, como vocês estão vendo aqui. Para a gente tentar concluir essa ideia de força-peso, eu vou até fazer um exemplo de exercício aqui para vocês. Vamos supor que nós vamos trabalhar com um astronauta. E esse astronauta, ele tem, juntamente com seus trajes espaciais, uma massa de 120 quilos. Considerando a gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade da Lua como 1,6 metros por segundo ao quadrado, eu peço para vocês me determinarem algumas coisas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o peso deste astronauta na Terra. O peso dele na Terra vai ser quanto? Como nós temos peso sendo massa vezes gravidade, é só eu fazer a massa, que é 120, vezes a gravidade na Terra. Ou seja, 1.200 newtons. Aí eu peço para vocês calcularem o peso dele
na Lua. O que é peso na Lua? Massa vezes a gravidade da Lua, ou seja, 120, só que agora vezes 1,6, que vai dar 192 newtons. Perceberam que se eu pedisse para vocês a massa dele na Lua, a resposta continuaria sendo 120 quilos. Por quê? Porque a massa é algo que não varia, independentemente do lugar que eu esteja no universo. E a letra C, que eu vou perguntar agora, é: qual seria o seu peso se ele estivesse numa região remota do espaço, afastada de tudo? Tem ideia? O peso seria 0. Por quê? Como eu disse, uma região remota, afastada de tudo, eu tenho que a gravidade é 0. Então, daria 120 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Ok? Então entendam que esse conceito de peso é um conceito associado a um campo gravitacional gerado por um corpo de grande massa que vai influenciar os outros corpos ao seu redor. Ok? Então, hoje nós terminamos aí. Vou pegar o meu foguetinho e voltar.